Na aula anterior, nós estudamos a análise da petição inicial, se o pedido é genérico ou se o pedido é definido. Agora, nós vamos estudar no ponto 2 a análise da contestação e da documentação. No ponto 3, a definição da classificação do agente. No ponto 4, a apresentação do orçamento pelo perito. Na 5, se você pode terceirizar e quem paga a terceirização. No ponto 6, se você pode usar os documentos anexados pela empresa na contestação. Olá, sejam todos bem-vindos nessa nossa aula de princípios de higiene ocupacional nas perícias judiciais do trabalho. Nessa aula, dentro daquela sequência, nós estamos estudando os princípios aplicáveis nas avaliações qualitativas e quantitativas dos agentes químicos e da poeira nos ambientes de trabalho. Na primeira aula desse módulo de riscos químicos, nós vimos a importância do perito analisar a petição inicial, aquele primeiro documento formulado pelo advogado quando ingressa, quando protocola a ação trabalhista. Nesta aula de agora, nós vamos estudar a importância do perito moderno conhecer o processo do trabalho desde o seu nascimento. Na aula anterior, o perito conheceu a petição inicial. Agora, na sequência, nós teremos a primeira audiência. Dentro dessa primeira audiência, nós teremos a entrega da defesa, que nós chamamos de contestação, pelo advogado da empresa. Nós teremos nessa primeira audiência a nomeação do perito e prazo para as partes indicarem os assistentes técnicos e apresentarem os quesitos. Vamos ver o que vem adiante aí. Antes de entrarmos propriamente no assunto, eu quero contar para vocês dois exemplos, para que você entenda da importância do perito ter noção, ter conhecimento do processo do trabalho. Não que você tenha que ter um nível de conhecimento processual, como o advogado tem a obrigação de ter, de saber. Mas você, o perito e o assistente técnico também, deve ter um mínimo de conhecimento dos procedimentos, de como que corre a ação trabalhista. Nós chamamos de processo do trabalho. O processo é aquilo tudo que acontece dentro da vara do trabalho, na manipulação de documentos, de papéis, de petição, de produção de prova testemunhal, prova técnica, documental, aquilo que nós chamamos de processo, para se chegar a um resultado, para o juiz chegar a uma sentença e dizer se o empregado tem ou não tem o direito. Então, ao perito, há uma obrigação de um conhecimento do mínimo necessário desse andamento processual para ele, o perito, se inteirar disso tudo, porque o perito é um auxiliar da justiça, ele faz parte desse processo. Então, para que o perito não faça coisas erradas, às vezes coisas absurdas, porque não conhece, não tomou conhecimento dos acontecimentos dentro do processo, para que o perito não faça nada de errado nas diligências, não passe vergonha, é fundamental que então se conheça um pouco desse procedimento do processo do trabalho. Por isso eu quero contar dois exemplos. Certa feita, eu advogava para uma ação, para uma empresa, e o empregado, então, ingressou com uma ação pedindo adicional de insalubridade. E era insalubridade por agentes químicos, exposição ao formaldeído no processo de fabricação de chapas laminadas de madeira.
Então se usa lá o formaldeído misturado com gimocupim para fins de matar cupim, né? de matar praga. Então, aquilo é altamente insalubre. E o perito, no dia da diligência, chegou até a empresa e ali naquele momento, no tempo do processo físico, aquelas montanhas de papel, ele começou a folhear daqui, folheia para lá e folheia para cá. Aí ele se deparou com uma situação lá e ele disse assim: mas tem que fazer avaliação química aqui nesse processo e eu não vou fazer. Quem é que vai me pagar por isso? Fechou o processo, foi embora e nunca mais apareceu. Ora, um perito que vai para uma diligência pericial e só lá na hora ele descobre o que é que tem que ser feito, então ele ajudou a cometer uma grande de uma injustiça. Porque nesse caso concreto que estou lhes dizendo, o empregado tinha o direito ao adicional de insalubridade. Outro exemplo aconteceu, esse eu não vivenciei, mas me contaram, foi lá em Piracicaba, num treinamento presencial, onde me contaram que um perito nomeado para uma perícia num hospital, chegando ao hospital, naquela primeira reunião, foi já se pronunciando para as pessoas: pois é, estou aqui, qual que é o caso da insalubridade? Olhou para a reclamante e falou: insalubridade, exposição aos riscos biológicos. Aí que disseram para ele: doutor perito, não se trata de ação com pedido de insalubridade, é uma ação de um acidente do trabalho em que a reclamante pede indenização e o juiz nomeou o senhor como perito para fazer as verificações de cumprimento da NR 32. O perito passou a maior vergonha, porque ele não tinha o menor conhecimento da NR 32. E aí fizeram, pelo que me contaram, fizeram uma negociação lá, o perito voltou no outro dia e mais ou menos conduziram a perícia para ele. E nos dois casos, nesses dois exemplos, são exemplos típicos de peritos que aceitaram a nomeação, nunca entraram no processo, marcaram a data das diligências periciais, chegaram até a empresa sem ter ideia, sem ter noção do que é que eles iam fazer lá, qual o tipo de risco ambiental a ser avaliado. Então, essas aulas desse curso de princípios de higiene ocupacional aplicável nas perícias judiciais, nós entramos nessa parte processual do direito do trabalho, porque faz parte de todo o contexto o perito ter o mínimo de conhecimento nos fundamentos jurídicos e total conhecimento nos fundamentos técnicos de higiene ocupacional e avaliação dos agentes de riscos. Ok? Entendido? Que fiquem então esses exemplos para que você tome como lição e agora, nas próximas aulas, você vai completar o teu nível de conhecimento relacionado com o processo do trabalho. Vamos adiante? Continuando, então, eu quero mostrar para os peritos e para os assistentes técnicos, dentro desse andamento processual, um fluxograma do passo a passo da perícia judicial no aspecto do processo do trabalho. E você tem lá no menu do material didático, aí na aba das aulas, esse formulário, esse fluxograma. E nós estudamos na aula passada a petição inicial, aquela que o advogado protocolou, deu entrada no processo. Alguns dias depois que o advogado deu entrada no processo, a empresa ela é notificada através de um documento pela via postal, informando a empresa de que o reclamante fulano de tal ingressou com uma ação trabalhista e já ali determina a data e o horário da primeira audiência.
E o perito tem que ter noção do que é que acontece naquela primeira audiência. Obviamente que você, perito, nessa primeira audiência, ainda vai ser nomeado. E como é que você vai, então, tomar conhecimento do que é que aconteceu nessa primeira audiência? Veja, nessa primeira audiência, não havendo acordo entre as partes, o juiz vai nomear um perito para fazer a produção da prova técnica pericial. E é aí que você, perito, entra nessa história, nessa briga, nesse processo. Ali, naquele momento que você nem está sabendo, o juiz vai te nomear você como perito naquela ação para produzir a prova técnica pericial, para realizar a perícia. E essa tua nomeação, ela vai ser registrada em ata, que é o que eu vou te mostrar em seguida. Nessa ata da primeira audiência. Nessa mesma ata, nessa mesma audiência, vai estar anotado que o juiz deu um prazo, tanto para o empregado quanto para a empresa, para apresentar os quesitos e indicarem os assistentes técnicos se quiserem. Então, as partes têm o direito de indicar assistente técnico e apresentar os quesitos. É um direito, não uma obrigação. E ali, nessa ata, nessa primeira audiência, muitos juízes mandam um recado para o perito. Ou o advogado de uma das partes, ou os dois advogados, fazem requerimentos ao juiz envolvendo o perito. Por isso que, depois de você ser nomeado, você aceitou a designação, você tem a obrigação de, antes de dizer sim, eu aceito essa designação, você tem o direito de ingressar no processo e analisar a petição inicial, analisar a defesa da empresa e verificar se tem algum recado do juiz ou dos advogados para você, perito. Daí a importância, então, repito, de você, perito, entrar no processo logo na sua designação para ver se tem algum recado para você, para se inteirar do que é que o empregado está pedindo, de como a empresa está se defendendo. Vamos ver uma ata dessa audiência inicial? Vejam aí em seguida. Aqui, então, eu quero te mostrar a ata daquela primeira audiência. Aqui nós temos uma cópia exatamente de uma ata. Eu só tive o cuidado aqui para apagar o nome das partes, eu coloquei aqui o nosso autor da nossa petição inicial, a reclamada, e aqui diz que na data de tal, na vara do trabalho, tal hora, presente os advogados, presente o preposto da empresa. Aqui tem, na continuidade, algumas observações do juiz. Na sequência, o juiz já designa aqui uma segunda data para a audiência de instrução, que é a segunda e a última audiência. O juiz aqui, ó, nessa parte, ele nomeou o perito. Diante do pedido adicional de insalubridade, determina-se a realização da prova pericial, nomeando-se como perito o senhor Ayrton Vital Krieger, que deverá apresentar o laudo no prazo de 30 dias após a visita pericial.
O juiz já deixa um recadinho aqui para o perito, dizendo que o expert, o perito, né, deverá informar nos autos, dentro do processo, lá na vara do trabalho, com antecedência de 20 dias, o local e a data e o horário em que dará início aos trabalhos para fim de intimação das partes. Significa, então, que você, o perito, deve informar a vara do trabalho que dia, que horário que você irá fazer as diligências periciais. E essa informação, então, é para fim de intimação das partes. É avisar o advogado do empregado e da empresa que o perito marcou a data da perícia judicial no dia tal, no horário tal. E aqui tem um recado que é mandado para o perito na produção da prova técnica pericial. Algumas abstenções, alguns atos que o perito não deve praticar. E isso aqui a gente discute muito o seu significado, tá até em letras vermelhas, no nosso curso de formação de perito judicial do trabalho, seja presencial ou online, o significado desse parágrafo aqui em vermelho. Então, isso aqui é uma ata. Né? Algumas outras atas trazem outras recomendações aos peritos. Aqui nessa audiência, os advogados podem fazer alguns pedidos para o juiz para lembrar ao perito. Já vi aviso, lembrete do juiz para o perito para facilitar a entrada do empregado e dos advogados na diligência pericial. Aliás, um lembrete para a empresa, facilitar a entrada do empregado, seu advogado e o seu assistente técnico. Em outra oportunidade, em outra audiência, em outra ata, já vi o juiz lembrando ao perito para não solicitar documentos, não aceitar documentos de qualquer uma das partes que já não estejam inseridos no processo. Essas questões todas a gente debate no curso presencial e no curso online. Então, isto aqui é uma ata dessa primeira audiência. Muito bem. Visto todos esses pontos aí na área processual do trabalho, já foi dito da importância do perito ter o conhecimento dessa parte bem simplificada aí, que é conhecer, não é? A petição inicial, a primeira audiência, quando que ocorre a nomeação, aqueles recados lá para o perito. E o nosso ponto número 2, agora vamos finalmente a ele, depois de todas essas observações, que é a análise da contestação apresentada pela empresa. Contestação é a defesa. O que é que a defesa está dizendo para o juiz na tentativa de convencer o magistrado de que o empregado reclamante não tem aquele direito pretendido? Então, o advogado da empresa vem com as suas teorias, com as suas estratégias, com os seus fundamentos, para tentar convencer o juiz, e para isso, como prova de que o empregado não teria ou não tem o direito, junta-se, nessa fase aqui agora, os documentos. E quando nós falamos em insalubridade ou em periculosidade, a empresa vai juntar documentos como PPRA, LTCAT, ficha de entrega de EPIs, fichas de treinamentos, comprovantes de treinamentos, análises de risco, as ordens de serviço, tudo que o advogado entender que serve como prova documental para
convencer o juiz de que o empregado reclamante não tem o direito. Muito bem. Acontece aqui agora o seguinte: nessa primeira audiência que eu falei agora há pouco, participam somente o empregado e o seu advogado, a empresa através do seu representante, do seu preposto, e o advogado da empresa. O juiz, de início, tem a obrigação de tentar uma composição, tentar um acordo. Havendo o acordo ali, acaba-se o processo e você, perito, obviamente que não vai ser indicado, né? Mas, partindo da hipótese de que não houve o acordo entre as partes, aí então é que o juiz designa a perícia, nomeia o perito. E nesse momento, a defesa da empresa, a contestação, já está inserida no processo eletrônico. E agora o juiz dirige-se para o advogado do empregado e dá a ele um prazo bem curto ali na hora, na audiência, 15 minutos, 20 minutos, nunca passa disso. O juiz diz para o advogado do empregado: doutor, manifeste-se, diga alguma coisa sobre a defesa apresentada pela empresa. O advogado do empregado, então, tem que fazer uma rápida análise daquilo que o empregador, daquilo que a empresa apresentou na sua defesa. E os advogados, por prática processual, vão diretamente nos documentos apresentados pela empresa e impugnam todos os documentos. É um direito da parte autora não aceitar aqueles documentos apresentados pela empresa como prova de que o empregado não tem o direito. E nos cursos presenciais, a gente ouve as pessoas indignadas. Mas como? Se a empresa está apresentando um LTCAT assinado por um engenheiro, um PPRA, um outro documento, um laudo, como é que o empregado, o advogado do empregado vai dizer que esse documento não serve como prova? De fato, não serve mesmo. Por quê? Documento elaborado unilateralmente, ou seja, produzido para uma das partes para tentar convencer o juiz, não tem validade. Ficaria muito fácil. A empresa elaborava um laudo com as informações que bem entendesse para tirar o direito dos empregados, do empregado reclamante. Ou então o empregado reclamante forjaria um documento qualquer para dizer que tem o direito. Então, documento unilateral produzido por uma das partes, só ela, não tem validade. Então, o advogado do empregado, preste atenção, ele impugna o PPRA, impugna o LTCAT, impugna qualquer outro documento que a empresa juntou como prova para dizer que o empregado não tem o direito. E aí, em sala de aula, a gente deixa bem claro que todos os documentos que a empresa produziu são impugnáveis e são impugnados, exceto ficha de entregas de EPI, o juiz não aceita a impugnação. Por quê? Por que o juiz não aceita? Acertou quem pensou que a ficha de entrega de EPI tem a assinatura do empregado. A ordem de serviço, da mesma forma, o juiz não aceita a impugnação porque tem a assinatura do empregado. E onde é que eu quero chegar com isso? A grande maioria dos peritos tem por costume, um costume feio, um costume horroroso, se apropriar desses documentos apresentados pela empresa na sua defesa
E desses documentos lá do PPRA, do LTCAT, de outro tipo de laudo, retirar as informações de lá, as medições quantitativas, e colocar no seu laudo como se ele tivesse produzido aquela prova. E o perito desinformado não observou que o próprio advogado do empregado impugnou aqueles documentos. E como é que você, perito, vai retirar informações, dados daquele documento que o advogado do empregado impugnou? É muito comum, já vi vários casos, do perito pegar descrição da função que estão lá no PPRA e utilizar aquilo para condenar a empresa, ou qualquer outra informação do tempo de trabalho, da exposição, enfim. O perito buscar essas informações, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V lá do PPRA, do LTCAT, e colocar no seu laudo dizendo, olha aí, ó, a empresa deve o adicional porque lá no seu PPRA está escrito, lá no seu LTCAT está escrito isso ou aquilo. E aí, o bom advogado da empresa impugna o laudo com o simples argumento de que o perito se utilizou de informações contidas no PPRA ou no laudo técnico de documentos que foram impugnados pelo advogado do empregado. Então, a lição que eu quero que você tire é que tome cuidado quando você se apropriar de informações contidas nos documentos juntados pela empresa na sua defesa, na sua contestação. Conheço vários casos em que o perito retirou quantificações lá do PPRA ou do LTCAT, o perito não fez nenhum tipo de dosimetria, simplesmente retirou as informações do PPRA, do LTCAT, colocou no seu laudo como se ele tivesse produzido aquela prova, dando ao final o seu parecer baseado naquela informação retirada de documentos da empresa. E o advogado da empresa facilmente impugna. Ou, se for desfavorável ao empregado, até mesmo o advogado do empregado impugna o laudo porque o perito não produziu a prova técnica, ele copiou dados, números de quantificações. Então, fica para você essa recomendação. Tenha cuidado ao pegar informações de documentos fornecidos pela empresa. Ok? Combinado? Você não vai fazer isso. Né? Muito bem. Vamos passar agora, na próxima aula, para o ponto número 3 dessa nossa sequência. Ok? Um abraço, tchau. Na próxima aula, nós vamos estudar a definição e classificação dos agentes químicos, se estão nos anexos 11, ou no anexo 12 de poeira, ou no anexo 13. Em seguida, no ponto número 4, vamos estudar a apresentação do orçamento que você, perito, vai fazer. No ponto 5, se você pode terceirizar e quem paga essa terceirização. E no ponto 6, nós já comentamos sobre o uso de documentos. Chegamos então ao final dessa aula 2 da sequência de riscos químicos. Espero que você tenha entendido, gostado e, no caso de alguma dúvida, manda um e-mail aqui, ó, esse que está aqui embaixo, tá? Obrigado a todos e até a próxima aula. Tchau.